Fala fiel, beleza? Hoje vamos falar sobre o mercado de contratações do nosso Corinthians. Quem vem e quem vai. Para saber mais, deixe o like, se inscreva e... Soler, pra gente daqui a pouco voltar a falar sobre mais bola, em relação ao Romero. O Romero, a informação foi trazida pelo craque Neto nos 11 da Bola da TV Bandeirantes, de fato tá acertado verbalmente. É isso aí, é um salário... Eu não gosto muito de falar de salário de jogador, mas eu acho que é importante o torcedor corintiano ficar sabendo que não é... Olha só, cara, como o futebol é, Soler. O Romero, ele saiu do Corinthians por causa de grana. Sim. Tá? E não adianta o Romero falar, porque essa história, se tem uma história que eu tô muito por dentro, que eu conversei com todas as partes, com o empresário do Romero, que tá pra receber ainda dinheiro lá de trás, tá? Lá de trás, da primeira passagem do Romero pelo Corinthians, ainda não foi tudo quitado, que é o Beto Rapa, por sinal. E o Romero, ele fez inúmeros jantares com os dirigentes corintianos naquela oportunidade para tentar ser valorizado, e ele não foi valorizado do que ele pensava. Só para vocês terem uma ideia, o Romero estava querendo ganhar praticamente a mesma coisa que o Cássio, tá? Era basicamente isso aí. Seria o segundo maior salário do Corinthians. E a diretoria falou, não, peraí, tudo bem, você é ídolo, tá jogando bem, mas jovem, calma, segura. Toma água, respira, toma ar. E ele foi embora. Agora ele volta, aí eu vou falar o salário que pelo menos me passaram, tá? Menos de 400 pau. Menos de 400 pau, aproximadamente 350 pau. É basicamente aí o que um Jonathan Cafu veio pra receber. Jonathan uns 300, então é 350 pro Romero. Por que o Romero volta? O Romero volta primeiro por opção e segundo por uma opção mais dele. Porque desde que ele saiu do Corinthians, não jogou mais, né? Ele foi pro Cerro, não teve tanto sucesso. Tava no Cruz Azul do México também, com uma temporada muito fraca, tecnicamente falando em gols marcados. Ele nunca foi um grande goleador, por mais que tenha rolado uma fase positiva no Corinthians, marcando gols, aquela coisa toda. Mas o Romero, ele volta justamente para provavelmente ter um contrato de 2 temporadas com o Corinthians, tá? Eu tava até conversando com uma pessoa que me perguntei o tempo de contrato. Olha, de 2 a 3 anos. Eu falei, 2 ou 3 anos? Inicialmente 2. Porque ele é um jogador já de 30, vai fazer 31 para 33 anos, também não vai ter aquele ímpeto físico muito provavelmente, por mais que ele corra uma barbaridade ao longo da carreira e se cuide, mas a informação é essa, de fato, o craque Neto deu esse furo aí, o Romero deve jogar no Corinthians a próxima temporada sim, e o Corinthians vai atrás de outras contratações para a mesma posição, porque já entende que Vital, Mosquito e Adson não têm condições, primeiro físicas, nem técnicas, de ter uma sequência com o time titular no Corinthians em 2023. E o Mosquito, infelizmente, né, com essa grave lesão, vai ficar um bom tempo fora, então... ano que vem. Então já tem que pensar em alguém pra já substituir o Mosquito, pra ficar esse longo período parado. Me agrada a volta do Romero. Cara, eu vou falar a minha verdade pra você. O personagem foi importante em determinado momento. Concordo contigo, e eu vou além. Eu acho assim, o torcedor corintiano tem um pouco de trauma disso, que o Corinthians, eu não conheço um time no Brasil que repatrie mais jogadores do que o próprio Corinthians, né? E geralmente o Corinthians vai atrás de jogadores que estão em reta final de carreira, que não estão nem próximo daquilo que poderiam entregar e do que já entregaram. Vou dar um exemplo aqui, o Paulinho. O Paulinho, ele voltou mais pela idolatria do que por qualquer outra coisa. E ele não conseguiu entregar pelo pouco que a gente viu do Paulinho no Campeonato Paulista, que depois ele se machucou e só volta a temporada que vem. Não que ele seja acabado pro futebol, o ex-jogador em atividade, não. Até porque acho que é uma falta de respeito um ex-jogador em atividade. O cara tem atividade, tá jogando, mas não tá entregando aquilo que ele entregava há 10 anos por questões óbvias, físicas principalmente. Mas se a gente for pensar que com a saída do William, que foi uma decepção na temporada pro Corinthians, o Adson foi titular uma boa parte dos jogos, Mosquito a mesma coisa, e o Vital, desde que chegou muito utilizado, cara, se colocar no pacote aí, o Romero é melhor que os 3. Melhor que os 3. Então, se é pra ter um salário abaixo, se é pra vir de graça, se é pra ser um cara com idolatria, que conhece o clube, que foi aprovado por unanimidade dentro do Corinthians, por que não trazer? Eu traria. Sim. E aí um outro cara que você trouxe a informação de que o Corinthians pulou na frente nas negociações em relação aos outros, Pedro Raul. Cara, o Alessandro, o que eu acho? O Alessandro Nunes, que é o gerente de futebol, que pouco fala, ele deu uma... Bacana aí, jogador, do nada ganha um sobrenome, né? Sempre foi Alessandro. Sempre, agora é Alessandro Nunes. Lógico, ele é o Wilson, lembra o Wilson? Aí virou Wilson, papapá. Mas, eu vou... Claro que a gente tem que trabalhar também com a palavra oficial do clube, eu respeito, mas não é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que o Corinthians sim monitora de perto a situação do Pedro Raul, sabe os valores, já conversou com o staff, sabe os valores que precisa desprender para conseguir a contratação desse jogador, mas o Corinthians aprendeu... Isso foi uma coisa que me passaram, tá? Isso é uma coisa que eu não tô inventando aqui, gente, é uma coisa que me passaram. Que o Corinthians aprendeu muito naquela situação envolvendo o Michael, que tava no Goiás. Sim. Porque o Corinthians publicamente abriu que queria contratar o jogador,
Vários outros clubes foram pra cima. Aí os dirigentes do Goiás, cada um, a gente tem que respeitar, ficaram fazendo um leilão. Ó, o Corinthians tá dando tanto, fulano tá dando quanto, não sei o que, não sei o que lá. Então o Corinthians agora ele prefere não trabalhar com o nome público. Nós queremos esse jogador. E falar, ah, não, isso aí não interessa. Ah, não, isso aí não. Mas os bastidores tá trabalhando bastante. E o Corinthians, sim, gostaria de ter o Pedro Raul no seu elenco na temporada que vem. Isso porque vai ser uma treta. Olha, se o Duílio conseguir a manutenção do Yuri Alberto na próxima temporada, de duas, uma. Ou ele é muito louco, muito maluco, porque ele fez uma engenharia financeira, cara, descomunal, e uma negociação descomunal pra conseguir comprar esse jogador, que é muito valioso, muito valioso. E não digo valioso pela bola que joga, pelos gols que faz. Pelo Pelo valor de mercado, pelo passe dele. Gente, mais uma vez aqui, ele foi comprado por mais de 100 milhões de reais pelo Zenit. Ele tem contrato com o clube russo. Quanto que o Corinthians teria, cara, que negociar pra bater valores, pra repassar a porcentagem do Mantuan, pra repassar a porcentagem do Ivan, do goleiro que tá por lá também? Quanto o Corinthians teria que se desprender pra conseguir comprar esse jogador por 4 temporadas, ciente que se ele continuar com essa bola, gente, ele tem 21 anos. Esse moleque com 24 tá jogando a Copa do Mundo de 2026, ou não. Então o Corinthians sabe que vai ser muita treta. Então, cara, pra mim, ou ele vai ser muito maluco, ou ele vai ser um gênio, cara. Um gênio que é conseguir a manutenção dele. Então, por isso que eu continuo com a informação, o Corinthians sim monitora o Pedro Raul, porque se der ruim com o Yuri Alberto, meu irmão, você não vai abraçado com o Júnior Moraes. Você tem um Pedro Raul que segura o peão. Ou então, até se conseguir os dois... Não, golaço. Pô. Pedro Raul que entrou na seleção do campeonato, né, ao lado do Cano. Exato. Mas aí tem a questão financeira, né? Vai precisar do money. É assim, cara, isso é bíblico. Tudo nunca terás. Pedro Raul, Maicon, que o Corinthians quer comprar, e ele tem mercado na Europa, mas não vai voltar para a Ucrânia. O próprio Maicon já se manifestou, não digo publicamente, pelas informações que a gente conseguiu. E o Yuri Alberto. Então o Corinthians sabe que, por mais que seja melhor financeiramente do que na época do Andrés, até porque se fosse pior era para fechar o clube, né? Porque o Andrés fez o favor péssimo ao Corinthians, né? Nessa parte financeira, tirando a questão do estádio, que até agora também não está muito bem resolvida, enfim. O Corinthians, de fato, vai dar uma priorizada, de fato, em jogadores desse porte. Yuri Alberto, Pedro Raul, entre outros jogadores, principalmente a manutenção do Vitor Pereira, que eu tenho informação que não fica pra temporada que vem, e do Michael também, que seria um golaço pro time. E aí, fiel, o que acharam que João Paulo Capelanes disse? Gostaram? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!